Pare tudo o que você está fazendo. Não daqui a pouco. Agora. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas mais um conteúdo espiritual. Não é mais uma oração bonita para passar o tempo. Não é mais uma voz humana falando sobre Deus de uma maneira distante e teórica. O que está acontecendo agora, neste exato momento, neste vídeo, neste segundo da sua vida, não é coincidência. Você não chegou aqui por acaso. O algoritmo não te trouxe aqui. As circunstâncias não te trouxeram aqui. Há uma inteligência por trás do fato de você estar aqui agora. Uma inteligência que conhece o seu nome, que conhece o que está no fundo do seu coração, que sabe exatamente o que você precisa ouvir hoje. O Espírito Santo te trouxe aqui e ele tem algo a dizer para você. Não para a pessoa ao seu lado, não para o grupo todo, para você, especificamente, pessoalmente, com uma intimidade que vai além de qualquer relacionamento humano que você já experimentou. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas passa a vida inteira querendo ouvir a voz de Deus e nunca ouve. Não porque Deus esteja em silêncio, mas porque o mundo ao redor é tão barulhento e a mente por dentro é tão agitada, e os anos de não ouvir criaram uma descrença tão profunda de que é possível ouvir. Que a voz está lá, falando, e ninguém para o suficiente para escutar. Hoje vai ser diferente. Hoje você vai aprender não apenas a ouvir, mas a reconhecer, a discernir, a confiar e a responder, porque o Espírito Santo não parou de falar. Você é que precisa aprender a ouvir de novo. E nos próximos minutos, é exatamente isso que vai acontecer. Encontre uma posição confortável. Se puder, feche os olhos por alguns instantes antes de continuar. Respire fundo 3 vezes, devagar, com intenção, porque o que está prestes a acontecer requer presença, requer disponibilidade, requer que você decida agora que está aqui para ouvir, não apenas para consumir conteúdo. Você está pronto? Então vamos começar. Existe um momento na vida da maioria dos cristãos, e talvez você se lembre do seu, em que a percepção da presença de Deus era vívida. Em que você lia a Bíblia e as palavras pareciam saltar da página com uma vida própria. Em que você orava e havia uma sensação real de conversa, de proximidade, de ser ouvido e de ouvir. E então, em algum ponto, essa vivacidade foi diminuindo. Talvez tenha sido gradual, como uma chama que vai baixando devagar, tão devagar que você não percebeu até que o quarto já estava escuro. Talvez tenha sido abrupto, uma crise, uma perda, uma oração que parecia não ter resposta, uma expectativa que Deus não cumpriu da maneira que você esperava. Qualquer que seja a razão, você está aqui hoje porque sente que a comunicação com Deus ficou estática. Que quando você ora, está falando para o teto. Que a Bíblia virou um livro importante, mas distante. Que o Espírito Santo, que era tão presente no começo da sua caminhada, parece ter se retirado. E isso dói de uma maneira particular, porque não é a dor de quem nunca conheceu, é a dor de quem conheceu e perdeu, ou acredita ter perdido. Mas antes de diagnosticarmos o problema, precisamos entender o que significa ouvir a voz de Deus. Porque existe uma confusão enorme sobre isso, que mantém muitas pessoas em frustração desnecessária. A maioria das pessoas que diz querer ouvir a voz de Deus está, na verdade, esperando por algo que raramente acontece. Está esperando por uma voz audível, por um trovão, por uma visão cinematográfica, por algo tão inequivocamente sobrenatural que não deixe nenhuma margem para a dúvida.
Uma experiência do tipo que Paulo teve no caminho de Damasco. A luz, a queda, a voz clara que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essas experiências acontecem. Deus pode, e às vezes faz, se manifestar dessa maneira, mas elas não são a norma. E esperar exclusivamente por elas é como estar com sede e se recusar a beber de qualquer fonte que não seja uma cascata impressionante. Enquanto ao seu lado existe um rio limpo, constante e abundante, que você está ignorando porque não parece suficientemente dramático. O Espírito Santo fala de muitas maneiras, e a maioria delas é sutil, é quieta. É facilmente descartada pela mente analítica como apenas um pensamento meu, ou coincidência, ou eu devo estar imaginando. E é exatamente essa sutileza que precisamos aprender a reconhecer. Em 1 Reis 19, depois do vento, do terremoto e do fogo, todos espetaculares, todos inegavelmente sobrenaturais, veio uma voz suave e delicada. E foi nela que Deus estava. O Espírito Santo geralmente não compete com o barulho. Ele fala em um nível que requer sintonização, como uma frequência de rádio que você precisa encontrar antes de ouvir a música que está sendo transmitida. E há razões pelas quais essa sintonização se perde. A primeira é o barulho externo. Nunca na história humana vivemos em um ambiente tão saturado de estímulos. O celular na mão desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos. Notificações constantes. Redes sociais projetadas por algoritmos para manter a sua atenção capturada o máximo de tempo possível. Entretenimento disponível a qualquer hora. O resultado é uma mente que perdeu a capacidade de estar em silêncio e que entra em pânico quando o silêncio chega. A segunda é o barulho interno. Preocupações, planos, ruminações sobre o passado, ansiedade sobre o futuro. A lista mental interminável de coisas que precisam ser feitas. Uma mente que nunca para. Mesmo quando o corpo está parado, a mente continua em movimento frenético. A terceira é a descrença instalada. Depois de anos de tentativas de ouvir e de não reconhecer a voz de Deus, muitas pessoas desenvolvem uma descrença inconsciente de que é possível ouvir. Elas continuam orando, por hábito, por dever, por medo de parar, mas sem a expectativa real de que algo vai ser comunicado. E essa falta de expectativa cria uma postura de fechamento que impede a recepção. A quarta é o medo de errar. Muitas pessoas têm medo de dizer "Deus me disse" e estar erradas. Então preferem não ouvir ou não reconhecer quando ouvem, para não assumir o risco de ser responsabilizadas por uma palavra que podem ter confundido. Qualquer uma dessas razões ressoa com você? Identificar por que você parou de ouvir é o primeiro passo para ouvir de novo. Espírito Santo, eu reconheço que algo se fechou em mim, que eu parei de esperar ouvir a tua voz, que o barulho ao meu redor e dentro de mim abafou a tua comunicação. Hoje eu me disponho a sintonizar novamente. Eu quero ouvir. E eu peço que tu me ensineis a reconhecer a tua voz. João 10:27 contém uma das declarações mais extraordinárias de Jesus sobre a vida espiritual. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem. Não as minhas ovelhas especiais ouvem. Não as minhas ovelhas mais avançadas espiritualmente ouvem. As minhas ovelhas, todas elas, incluindo você, ouvem. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio reservado para profetas, pastores
ou pessoas com dons espirituais extraordinários. É a experiência normal do Filho de Deus. É o que acontece naturalmente em um relacionamento com Ele. Da mesma maneira que em qualquer relacionamento saudável, os dois lados se comunicam. O problema não é que Deus parou de falar. O problema é que perdemos o vocabulário para reconhecer como Ele fala. Então, vamos aprender esse vocabulário. A primeira maneira, através das Escrituras, essa é a maneira mais segura, mais consistente e mais acessível pela qual o Espírito Santo fala. E é também a mais subestimada, porque as pessoas a tratam como leitura devocional em vez de como conversa viva. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não era viva e eficaz. É tempo presente, realidade contínua. Quando você lê a Bíblia e um versículo para você de uma maneira diferente dos outros, quando uma frase parece iluminada de dentro para fora, quando você lê algo que se encaixa exatamente na situação que você está vivendo, com uma precisão que não pode ser coincidência, isso é o Espírito Santo falando através da palavra. Não é interpretação humana. Não é projeção. É o Espírito Santo que inspirou a palavra, usando essa mesma palavra para te falar agora, nesta situação específica da sua vida. A segunda maneira, através de impressões internas. Essa é a mais comum e a mais descartada. É aquela sensação de que você deveria ligar para alguém, sem nenhuma razão aparente. É o pensamento que surge sobre uma pessoa que você não via há meses. É a convicção crescente de que você deveria ou não deveria tomar determinada decisão. Uma convicção que não tem uma lógica articulável, mas que está lá, consistente, persistente. 1 Coríntios 2,16 diz que temos a mente de Cristo. O Espírito Santo que habita em você tem acesso à sabedoria de Deus e Ele a injeta nos seus pensamentos. A questão é aprender a distinguir qual pensamento é seu, qual é do adversário e qual é do Espírito Santo. De maneira geral, o Espírito Santo fala com paz, com gentileza, com uma direção que, quando você segue, produz fruto. A voz do adversário tende a trazer condenação, urgência ansiosa, confusão. A sua própria voz tende a ser centrada nos seus próprios interesses e medos. A terceira maneira, através de outras pessoas. Quantas vezes alguém disse exatamente o que você precisava ouvir, sem saber do que você estava passando? Quantas vezes uma pregação pareceu ter sido escrita especificamente para a sua situação? Quantas vezes uma conversa casual trouxe a resposta para uma oração que você fazia há semanas? O Espírito Santo usa pessoas. Ele usa conversas. Ele usa pregações, livros, músicas. Qualquer canal que você esteja aberto a receber. Isso não é coincidência. É providência divina em ação. A quarta maneira, através de circunstâncias. As circunstâncias da sua vida não são aleatórias. Deus está ativo na realidade, abrindo portas, fechando portas, redirecionando caminhos, permitindo obstáculos que te protegem de direções erradas. Às vezes, o que parece um obstáculo é Deus dizendo: não é por aqui. E o que parece uma abertura inesperada é Deus dizendo: é por aqui. Aprenda a ler as circunstâncias com olhos espirituais. A quinta maneira, através dos sonhos e da oração contemplativa. Joel 2,28 profetizou. E Pedro confirmou em Atos 2,17 que essa profecia se cumpriu na igreja, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne e que filhos e filhas profetizariam. Os velhos sonhariam sonhos e os jovens veriam visões. Deus fala em sonhos. Ele sempre falou. A Bíblia está cheia de exemplos.
E ele continua falando. Não todo sonho é de Deus, mas alguns são. E quando o Espírito Santo se comunica em sonhos, há uma qualidade diferente, uma clareza, uma paz, uma mensagem que persiste na memória muito depois do sonho ter terminado. E na oração contemplativa, nos momentos de silêncio diante de Deus, imagens, palavras, sensações podem emergir que não são produto da sua imaginação, mas comunicação do Espírito. Espírito Santo, abre os meus ouvidos espirituais. Ensina-me a reconhecer a tua voz nos versículos que saltam da página, nas impressões internas que persistem, nas pessoas que colocas no meu caminho, nas circunstâncias que tu orquestras. Eu quero ser fluente na tua linguagem. Existe uma prática que está quase desaparecida da vida cristã contemporânea. Uma prática que os grandes santos da história da Igreja consideravam indispensável. Uma prática que Jesus praticava regularmente, se retirando para lugares desertos antes das decisões mais importantes do seu ministério. O silêncio contemplativo. Não o silêncio que acontece quando a música para por acidente. Não o silêncio constrangedor que você preenche com o primeiro pensamento que vem à cabeça. O silêncio intencional, deliberado, oferecido a Deus como um espaço sagrado, onde Ele pode falar e você pode ouvir. Salmo 46, 10. Aquele versículo que já visitamos, tem uma profundidade que merece ser explorada mais completamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra hebraica traduzida como aquietai-vos é rafá. E ela significa mais do que simplesmente ficar quieto. Significa soltar, relaxar a tensão, parar de se agarrar, parar de lutar. É a imagem de alguém que está lutando contra a correnteza de um rio, se debatendo, se esforçando, se exaurindo, e que finalmente para de lutar e se entrega à correnteza. E descobre que a correnteza não era o inimigo, era o caminho. Quando você para de lutar, para de tentar controlar, para de tentar entender tudo, para de tentar forçar as respostas e simplesmente descansa na presença de Deus, você cria o espaço onde o conhecimento de Deus pode chegar. Sabei que eu sou Deus. Não é um conhecimento intelectual sobre Deus. É um conhecimento experiencial de Deus. O tipo que só vem quando você está suficientemente quieto para percebê-lo. Theophan, o recluso, um monge ortodoxo do século XIX, escreveu algo que captura essa realidade com precisão. Orar é descer com a mente para o coração e ficar diante de Deus em constante presença, não pedindo nada, apenas sendo. Não pedindo nada, apenas sendo. Isso é contraintuitivo para a maioria de nós, especialmente para os que foram criados em tradições cristãs que enfatizam a petição, a intercessão, a guerra espiritual. Orações que são cheias de conteúdo, de palavras, de atividade. E todas essas formas de oração têm o seu lugar. São necessárias e poderosas. Mas sem o silêncio contemplativo, elas ficam unilaterais. São conversas em que você fala e fala. E nunca para o suficiente para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Imagine um relacionamento com um amigo em que todas as conversas são você, falando sobre os seus problemas, os seus pedidos, as suas necessidades. E você nunca pergunta como ele está. Nunca fica em silêncio para ouvir o que ele tem a compartilhar. Esse relacionamento ficaria raso muito rapidamente. Por mais que o amigo te amasse, a intimidade não poderia se aprofundar sem os dois lados sendo ouvidos. É o mesmo com Deus. O silêncio contemplativo é você dizendo:
Agora eu quero ouvir. Agora eu paro de falar. Agora eu me disponho para receber o que tu queres comunicar. Não o que eu achei que precisava perguntar, mas o que tu queres dizer. E nesse silêncio, coisas extraordinárias acontecem. Clareza sobre decisões que estavam nebulosas. Uma paz que descende de maneira inexplicável. Uma palavra, às vezes literal. Uma palavra ou frase que surge na consciência com uma clareza diferente dos pensamentos comuns. Uma imagem. Uma sensação no peito que é difícil de nomear, mas que é inconfundivelmente diferente do seu estado emocional habitual. É o Espírito Santo, falando, no silêncio que você criou para Ele. Agora, neste momento, eu te convido a praticar isso. Por alguns minutos. Não vou pedir horas, apenas minutos. Simplesmente fique em silêncio diante de Deus. Não tente orar. Não tente sentir nada específico. Não tente ter uma experiência. Apenas fique presente, disponível, aberto. Se pensamentos vierem e virão, não os combata. Observe-os como nuvens passando no céu e gentilmente volte a sua atenção para a presença de Deus. Antes de entrar nesse silêncio, diga simplesmente: fala, Senhor, teu servo ouve. E então, fique quieto. Existe uma verdade que precisa ser estabelecida com firmeza antes de continuarmos. O Espírito Santo não é genérico. Ele não fala para todo mundo de uma maneira impessoal e distante. Ele fala para você, com especificidade, com conhecimento completo de quem você é, do que você está vivendo, do que você precisa ouvir. E do que você precisa ouvir, mas não quer. João 16:13. Jesus, prometendo o Espírito Santo aos discípulos, diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vos guiará. Presente contínuo. Não vai guiar uma vez. Ou guiará quando for conveniente. Guiará constantemente, continuamente, em toda a verdade. Então, o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje? Deixa eu compartilhar algumas das mensagens que ele frequentemente traz para as pessoas que chegam a um momento como este. Um momento de busca genuína, de abertura real para ouvir. Ele está dizendo: eu nunca me afastei. Uma das maiores mentiras que o adversário planta na mente de cristãos que passaram por períodos de secura espiritual é que o distanciamento que sentiram foi real. Que Deus de fato se afastou. Que o silêncio era abandono. Mas Hebreus 13:5 é absolutamente claro. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Nunca. A palavra grega usada aqui é uma dupla negação enfática. Literalmente, de nenhuma maneira, em nenhuma circunstância, te deixarei. É a afirmação mais forte que a gramática grega permite. O distanciamento que você sentiu não foi Deus indo embora. Foi a sua percepção sendo obscurecida pela dor, pelo pecado, pelo barulho, pelas circunstâncias. Mas Ele nunca se moveu. E agora, neste momento, Ele está dizendo para você: eu sempre estive aqui. Eu estou aqui agora. E eu não vou a lugar algum. Ele está dizendo: eu conheço o seu nome. Isaías 43:1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Chamei-te pelo teu nome. Não chamei a humanidade em geral. Chamei-te, a ti, pelo teu nome, que Ele mesmo deu, que Ele conhece com uma intimidade que nenhum ser humano pode replicar. Você não é número. Não é mais um na fila. Não é um ponto estatístico no gráfico do reino de Deus. Você é conhecido. Pessoalmente, intimamente, completamente.
Ele está dizendo: eu tenho um plano para você. Jeremias 29:11 foi escrito para pessoas em exílio. Pessoas que haviam perdido tudo: a terra, o templo, a liberdade, a identidade nacional. Pessoas que tinham todos os motivos para acreditar que o seu futuro havia sido destruído. E para essas pessoas, em meio ao exílio, Deus disse: porque sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Qualquer que seja o exílio que você está vivendo, a situação que parece sem saída, o sonho que parece morto, o relacionamento que parece irreparável, a saúde que parece comprometida, Deus tem um plano que vai além do que você consegue enxergar daqui. E esse plano é bom. Ele está dizendo: não tenha medo. Essa é a instrução mais repetida em toda a Bíblia. Não temas, ou variações dela, aparecem mais de 365 vezes nas Escrituras. Uma para cada dia do ano. Não é coincidência. É ênfase deliberada. Porque Deus sabe que o medo é a maior barreira entre você e a vida que Ele tem para você. O medo de falhar. O medo de ser rejeitado. O medo do futuro. O medo de confiar. O medo de obedecer quando a obediência custa algo. E para cada medo, Ele diz: não temas. Eu estou contigo. Ele está dizendo: chegou a hora de avançar. Para alguns que estão ouvindo isso agora, há uma direção que Deus tem tentado comunicar há muito tempo. Um passo que precisa ser dado. Uma decisão que foi adiada por medo, por insegurança, por falta de clareza. E hoje o Espírito Santo está dizendo: é hora, não amanhã. Não quando você se sentir mais preparado, porque você nunca vai se sentir completamente preparado para os passos que Deus te chama a dar. Agora. Espírito Santo, eu recebo essas palavras não como conceitos gerais, mas como mensagens específicas para mim agora. Eu recebo que tu nunca te afastastes, que tu conheces o meu nome, que tu tens um plano bom para a minha vida, que eu não preciso temer, e que há um próximo passo que tu estás me chamando a dar. Abre os meus ouvidos para ouvir com especificidade o que tu tens para mim. Uma das perguntas mais honestas que alguém pode fazer sobre ouvir a voz de Deus é: como eu sei que é Ele? Como eu sei que não é a minha própria mente, os meus próprios desejos, ou algo pior do que isso? Essa é uma pergunta legítima e merece uma resposta honesta. A discernimento, a capacidade de distinguir a voz de Deus de outras vozes, é uma habilidade espiritual que se desenvolve com o tempo e com a prática. Não existe uma fórmula infalível, mas existem princípios que te ajudam a navegar com segurança. Primeiro princípio: a voz de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Essa é a salvaguarda mais básica e mais importante. Se você ouve algo que vai contra o que a Bíblia ensina claramente, não é Deus. Simples assim. O Espírito Santo que te fala é o mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras. Ele não vai se contradizer. Toda impressão, todo sonho, toda palavra que você recebe precisa ser testada contra a Bíblia. Segundo princípio, a voz de Deus produz fruto de paz. Gálatas 5:22-23. Lista os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando o Espírito Santo te fala, mesmo quando a mensagem é desafiante ou corretiva, há uma qualidade de paz que a acompanha. Uma firmeza tranquila. Uma clareza que não gera ansiedade. A voz do adversário tende a gerar condenação, urgência ansiosa, confusão,
e medo. A sua própria voz tende a ser defensiva, centrada no seu ego e nos seus interesses imediatos. Terceiro princípio: a voz de Deus persiste. Pensamentos aleatórios vêm e vão. Mas quando o Espírito Santo está comunicando algo, essa comunicação tende a persistir. A mesma mensagem chega de maneiras diferentes, através de um versículo, depois de uma conversa, depois de uma pregação, depois de um sonho. Quando você percebe que Deus está falando a mesma coisa, através de múltiplos canais, isso é uma confirmação poderosa. Quarto princípio: a voz de Deus edifica. 1 Coríntios 14:3 diz que profecia, que é essencialmente ouvir e comunicar a voz de Deus, é para edificação, exortação e consolação. A voz de Deus te fortalece, te encoraja, te consola. Mesmo quando ela traz correção, há graça nessa correção. Um apontamento de direção, não uma destruição de identidade. Quinto princípio: teste com pessoas de confiança. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há segurança. Quando você acredita ter ouvido algo de Deus, especialmente algo que vai impactar significativamente a sua vida, compartilhe com pessoas espirituais maduras em quem você confia. Não para que elas validem o que você quer fazer, mas para que ofereçam uma perspectiva de fora. A comunidade espiritual é uma das salvaguardas que Deus nos deu contra o engano. Com esses princípios em mente, você pode começar a ouvir com maior confiança, sabendo que tem ferramentas para discernir e que não está sozinho nesse processo. Espírito Santo, eu quero ouvir corretamente. Eu quero discernir a tua voz com clareza. Dá-me sabedoria para testar o que ouço contra a tua palavra. Dá-me sensibilidade para perceber a paz que acompanha a tua voz. E dá-me humildade para buscar confirmação quando precisar. Eu quero ouvir com fidelidade e obedecer com coragem. Existe um território espiritual que nenhuma conversa honesta sobre ouvir a voz de Deus pode ignorar. É o território do silêncio de Deus. Os momentos em que você ora e não ouve nada. Em que você busca direção e o céu parece fechado. Em que você clama e a resposta não vem. Não imediatamente, não em dias, às vezes não em meses. Os místicos cristãos tinham um nome para isso: a noite escura da alma. João da Cruz, um místico espanhol do século XVI, descreveu essa experiência com uma profundidade que ressoa com qualquer cristão que passou por ela. É um período em que as consolações espirituais são retiradas, em que a oração se torna árida, em que Deus parece ausente e o silêncio parece uma resposta em si mesma. E a tentação, nesse momento, é interpretar o silêncio como abandono, como rejeição, como prova de que Deus não existe ou não se importa, ou que você fez algo errado que cortou a comunicação. Mas João da Cruz argumentou algo surpreendente. A noite escura não é punição, é purificação. É Deus retirando as consolações para que o cristão aprenda a buscar não a experiência de Deus, mas o próprio Deus. Para que a fé deixe de depender dos sentimentos e se torne madura, capaz de confiar mesmo sem sentir. Isso está em pleno acordo com a Bíblia. Jó passou pelo silêncio mais devastador que uma pessoa pode imaginar. Perdeu os filhos, os bens, a saúde. E clamou a Deus repetidamente, sem receber resposta. Capítulos inteiros passam sem que Deus responda. E quando Deus finalmente fala, no capítulo 38, ele não explica o que aconteceu. Ele simplesmente se revela. E essa revelação é suficiente para Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Shnage 42:5. O silêncio produziu em Jó um conhecimento de Deus que o discurso teológico nunca poderia ter produzido. Abacuque, o profeta, estava em pleno silêncio de Deus, clamando sobre a injustiça ao seu redor e não recebendo resposta. E então disse algo que é um dos modelos mais poderosos de fé na Bíblia inteira. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do aprisco e não haja gado nos estábulos, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. Ainda que, mesmo assim, fé que funciona quando tudo está bem não é fé, é preferência. Fé real é o que sobrevive ao silêncio. É o que persiste quando não há confirmação sensorial da presença de Deus. Se você está em uma dessas estações de silêncio agora, saiba que não está abandonado. Não está sendo punido. O silêncio não é a ausência de Deus. É às vezes a presença de Deus de uma maneira que você ainda não aprendeu a reconhecer. Continue. Ore mesmo sem sentir. Leia a palavra mesmo quando ela parecer seca. Apareça diante de Deus todos os dias, mesmo quando não parece estar acontecendo nada. E confie que o Deus que usou 40 anos de deserto para preparar Moisés, que usou 3 dias no ventre do peixe para preparar Jonas, que usou 3 anos na Arábia para preparar Paulo. Esse Deus está usando o seu silêncio para algo que você ainda não consegue ver. Senhor, mesmo quando não te ouço, eu escolho confiar que tu estás falando. Mesmo quando o silêncio parece resposta, eu escolho acreditar que tu nunca te cala para quem te busca de coração. Eu persisto. Eu apareço. Eu fico. Porque tu és fiel. E essa fidelidade não depende dos meus sentimentos. Ouvir a voz de Deus sem responder é como receber uma carta de amor e nunca me abrir. A resposta é parte essencial da escuta. E a resposta mais poderosa que você pode dar ao que ouviu hoje é a obediência. Não uma obediência mecânica e sem alma. Uma obediência nascida do amor. O tipo que Jesus descreveu em João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência que nasce do amor não é fardo, é expressão. É a maneira natural de responder a alguém que você ama e que te deu uma direção. E a obediência, por sua vez, abre caminho para mais comunicação. João 14,21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. A obediência cria o ambiente para a manifestação de Deus, para mais revelação, para uma intimidade crescente com o Espírito Santo, que se aprofunda à medida que você responde ao que já recebeu. Existe também uma dimensão da resposta que vai além da obediência individual. É o compartilhamento. O que Deus te fala não é apenas para você. É para que você possa edificar, exortar e consolar os que estão ao seu redor. A sensibilidade espiritual que você está desenvolvendo, a capacidade de ouvir o Espírito, é um presente não apenas para a sua própria vida, mas para todos que você toca. Quando você ouvir uma impressão sobre alguém, que você deve ligar para eles, que você deve orar por eles, que você deve compartilhar uma palavra de encorajamento, haja com base nisso, com sensibilidade, com humildade. Não como alguém que tem uma palavra de Deus com arrogância, mas como alguém que diz simplesmente: estava pensando em você e senti que deveria ligar.
Você vai se surpreender com quantas vezes essa ligação vai chegar exatamente no momento certo. Porque o Espírito Santo que fala com você também está trabalhando na vida da pessoa para quem ele te envia. Espírito Santo, eu respondo ao que ouvi hoje com obediência, com disponibilidade, com a disposição de agir quando tu me deres direção, mesmo que seja desconfortável, mesmo que exija fé. Eu quero ser um canal da tua voz, não apenas para mim mesmo, mas para as pessoas ao meu redor. Usa-me, envia-me, e que eu nunca seja tão cheio de mim mesmo que não haja espaço para a tua voz. Chegamos ao fim dessa oração, mas não ao fim da conversa. Porque o que aconteceu aqui hoje não foi um evento isolado. Foi o início, ou o reinício, de uma conversa que foi criada para durar a vida inteira. Uma conversa que se aprofunda à medida que você cresce, que se torna mais natural à medida que você pratica, que se torna mais clara à medida que você aprende a reconhecer a voz que sempre esteve falando. O Espírito Santo que habitou sobre Jesus no Jordão, que desceu em línguas de fogo no Pentecostes, que guiou Paulo nas suas viagens missionárias, que sustentou os mártires nas arenas romanas, que consolou os santos em cada geração desde então. Esse mesmo Espírito habita em você, não uma versão diminuída, não uma fração. O mesmo Espírito, com todo o seu poder, toda a sua sabedoria, toda a sua ternura, habita em você. E Ele quer conversar, todos os dias, em todos os momentos, não apenas nos momentos de crise, não apenas nos momentos de oração formal, não apenas quando você está em um vídeo como esse, no trânsito, na fila do supermercado, no meio da reunião de trabalho, enquanto você lava a louça, enquanto você dorme. Em todos os momentos da sua vida comum e cotidiana, o Espírito Santo está presente e falando. A questão é apenas se você está ouvindo. Então leva isso com você, como um compromisso, como uma postura de vida. Acordar de manhã e antes de checar qualquer notificação, dizer: Bom dia, Espírito Santo. O que tu tens para hoje? Antes de tomar uma decisão, por menor que seja, fazer a pergunta: o que tu achas disso? Quando uma impressão vier, sobre uma pessoa, sobre uma ação, sobre uma palavra, em vez de descartá-la como imaginação, considerar: será que isso é tu? Ao final do dia, antes de dormir, perguntar: o que aconteceu hoje que foi tua voz que eu precisava ter reconhecido? Esse tipo de prática, simples, cotidiana, sem dramaticidade, é o que transforma a espiritualidade de um evento semanal numa realidade diária. O que faz do Espírito Santo não uma figura teológica, mas um amigo presente. E é o que Jesus prometeu quando disse: não vos deixarei órfãos. João 14:18. Você tem o Espírito Santo, você tem a sua presença, você tem a sua voz. Agora, aprenda a ouvir e leva essa oração contigo para cada manhã. Espírito Santo, fala comigo hoje. Eu me disponho a ouvir, nas escrituras que vou ler, nas pessoas que vou encontrar, nas circunstâncias que vão surgir, no silêncio que vou cultivar. Afia os meus ouvidos espirituais. Aumenta a minha sensibilidade à tua presença. E que ao final deste dia, eu possa olhar para trás e reconhecer onde tu falastes. E como eu respondi. Eu não quero apenas saber sobre ti. Eu quero te conhecer. Não quero apenas crer que tu existes. Quero ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Amém.